Adolescentes El Shaddai, a paz de Senhor Jesus Cristo, mais uma manhã de domingo que Deus nos concede com vida, com saúde, e nos dá também um privilégio, que isso é um privilégio que Deus nos dá, de estarmos assentados para meditar nesta manhã em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje é a lição número 6, e nós vamos estar falando sobre uma personagem que se tornou uma heroína para a história dos israelitas, apesar de não ser israelita. Vamos estar meditando na história de Ruth, a Moabita, e o título da nossa lição vai dizer A Sábia Decisão de Ruth. E o objetivo da nossa lição é nos mostrar que quando nós tomamos uma decisão certa que nos conduz a Deus, a vitória vai vir. Quando nós tomamos uma decisão certa, e essa decisão, esse caminho que a gente propõe a seguir, vai nos levar a Deus, a vitória há de vir. O nosso ponto de partida para o livro de Ruth, a gente deve lembrar que nas nossas últimas 3 lições, nós estudamos sobre Sansão, Gideão e Débora. Então, nossos últimos 3 heróis, as histórias desses 3 heróis que nós estudamos, Débora, Gideão e Sansão, estavam registradas no livro de Juízes. E aqui nós vamos estudar a história de Ruth, e a história de Ruth está registrada no livro de Ruth. E a história de Ruth, o livro de Ruth, na verdade é uma continuação, ou essa história acontece ainda no período de Juízes, podemos assim dizer. E o livro de Juízes, como nós vimos nas últimas 3 lições, é um dos livros mais tristes da Bíblia, porque o povo se afastava de Deus, Deus permitia que os inimigos viessem sobre ele sofria, era oprimido, clamava ao Senhor e Deus mandava um libertador. E o livro de Juízes, ele termina contando que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que mais parecia reto aos seus olhos, ou seja, não tinha direção, não tinha liderança, então o povo estava disperso e perdido. E é assim que começa a história do livro de Ruth. Nesse livro de Ruth, nós vamos encontrar alguns personagens principais, que é no caso Elimeleque, a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Quilion e Malom. E depois esses 2 filhos, Malom e Quilion, eles casam com 2 jovens moabitas chamadas Orfa e Ruth. Só que a personagem central do livro se volta para Ruth. Só que em todo o livro é registrado simplesmente a história desta família, da família de Elimeleque, sua esposa Noemi, seus 2 filhos e as 2 esposas dos seus filhos. São 6 personagens no livro de Ruth. E a título de curiosidade para adolescentes, Ruth é o segundo livro da Bíblia, ou os 2 únicos livros da Bíblia que tem nome de mulher. O outro é Esté, o livro de Esté e o livro de Ruth. São os 2 únicos livros da Bíblia que levam o nome de uma mulher. E a personagem do livro de hoje, Ruth, era uma moabita, e ela é um tipo da igreja de Cristo, ou seja, Cristo escolheu para si uma noiva que nem judia era, a igreja. Então Ruth tem lições espirituais lindas nesse livro de Ruth. Ela se torna um tipo da igreja, alguém que Cristo foi escolher, porque ela escolheu o caminho do Senhor. Então a introdução da nossa lição de hoje vai dizer que a história de Ruth, ela ocorre nos dias dos juízes. Ela morava em Moabe, mas se casou com um israelita, pois a família desse israelita havia saído de Israel devido à fome e ido para Moabe. Essa jovem viúva, ela fica viúva, mas ela cria um laço de união, de amor com a sua sogra, Noemi, e ela resolve acompanhar Noemi de volta para Israel. Então, para a gente já resumir a introdução e o ponto 1 da nossa lição, a história vai contar que Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, viviam em Belém. Belém pertencia a Judá, então eram da tribo de Judá e viviam em Belém.
e devido a uma fome muito grande que aconteceu naqueles dias lá, a fome começou a afetar a família de Elimeleque, eles não tinham pão, não tinham sustento. Então o que eles fizeram? Eles deixaram a sua casa, deixaram as suas terras e foram peregrinar em Moabe à procura, à busca de comida. E quando Elimeleque, sua esposa e seus 2 filhos deixam Belém por causa da fome e vão para a terra de Moabe, habitar ali, morar ali e buscar o sustento e o alimento ali, a história vai nos contar no capítulo 1 que algum tempo depois Elimeleque morre, né? Que é esse pai de família, ele morre. Então, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles se casam lá em Moabe com 2 jovens moabitas chamadas Orfa e Ruth. E eles ficam ali no período de aproximadamente 10 anos morando em Moabe. E nesse período de tempo que eles estão ali, morre também Malom e Quilion, né? Então morre Elimeleque, pouco tempo depois morre também seus 2 filhos. Então ficam 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. Ficam as 3 viúvas em Moabe porque os esposos delas haviam morrido ali em Moabe. Noemi perde o marido e também perde os seus 2 filhos. Fica com as suas 2 noras. Naquela época ali, a nora, no caso, ela tinha que era sujeita à sua sogra, mesmo no caso da morte do seu marido. Então, o que Noemi decide fazer, depois de 10 anos já em Moabe, Noemi ouve falar que lá em Belém, né, havia pão. A plantação voltou a produzir, a terra voltou a produzir e já tinha alimento em Belém. Então Noemi decide voltar para sua terra, decide voltar para sua casa. Quando ela decide voltar para sua terra e para sua casa, as suas 2 noras, Orfa e Ruth, se levantam e começam essa jornada de volta a Belém junto com a sua sogra Noemi. Só que em determinado momento do caminho, Noemi vira para suas duas noras e falam para elas voltarem, né? Volta para casa, minhas filhas, volta para casa dos seus pais, porque eu já sou velha, eu não vou ter mais filhos para vocês 2 se casarem com meus próximos filhos, né? Eu sou velho e mesmo que eu tivesse filhos, até os meus filhos se crescerem e atingirem a idade de casamento, vocês estariam muito velhas. Então ela dá conselho para suas 2 noras voltarem para a casa de seus pais e lá tentarem adquirir uma nova família, uma nova vida, porque Noemi não teria condição de, vamos botar assim, sustentar suas noras e não teria condição de prover alguma coisa para essas 2 noras. Orfa, quando ouve essa palavra da sua sogra, ela decide voltar para a casa dos seus pais e retorna para o seu povo em Moabe. Só que Ruth, quando ouve essa palavra da sua sogra, apesar da sua sogra Noemi ter repetido e insistido para que ela voltasse por 3 vezes, Ruth, ela decide acompanhar Noemi de volta para sua terra. E quando ela decide acompanhar, ela dá uma resposta para Noemi, Ruth dá uma resposta para sua sogra, que fica registrada aqui no livro de Ruth como o nosso versículo-chave, né? Como um dos versículos mais interessantes, mais bonitos do livro de Ruth. Ela vira para sua sogra e fala assim, ó, aonde tu fores, eu também irei, e aonde passares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, eu morrerei ali e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela criou um laço de amizade com a sua sogra, e isso aí é um chamativo para jovens, né? Jovens casados, jovens casais. Ela criou um laço com a sua sogra, mesmo após não ter mais o seu marido, né? Mesmo não tendo seu esposo mais, sendo viúva, ela tinha um laço de amizade com a sua sogra e ela decide acompanhar a sua sogra de volta para Belém. Então, essa decisão que ela toma, baseada na fé, né? Que o teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus, essa reação, essa amizade que ela criou com a sogra e essa decisão dela de acompanhar a sogra, de estar servindo a sogra, de estar ao lado da sogra,
foi a decisão sábia que ela toma, que traz uma mudança, não somente para a vida dela, mas para a vida da sogra dela e também para a nação de Israel. Assim, as duas voltam para Israel. Noemi, depois de 10 anos fora da sua terra, ela volta para Israel acompanhada de uma de suas sogras. Quando elas chegam, na terra de Israel, a Bíblia vai contar que as mulheres olham para Noemi, essa aí não é Noemi que partiu daqui? E Noemi, amargurada, triste porque tinha perdido o esposo e seus 2 filhos, ela vira para a população lá de Belém e diz assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amarga, estou amargurada. Quando elas voltam para a terra de Belém, elas voltam exatamente no período da colheita da cevada. E aí nós vamos contar como foi esse fato, esse episódio acontecido, e já estamos entrando no capítulo 2 de Ruth. Então, Noemi, ela viveu em Moabe por 10 anos, e quando ela decide voltar para casa, depois de 10 anos, sem marido, sem seus filhos, trazendo apenas uma de suas sogras, Ruth decide acompanhá-la. E quando Ruth decide acompanhá-la, Ruth diz para ela essa frase que se tornou a chave do livro de Ruth: o teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. Então, ela volta para Israel, para Belém, trazendo a sua sogra. E o mais interessante que a nossa lição vai colocar aí, que apesar de ter ficado tanto tempo em Moabe, Moabe era uma terra idólatra, Moabe era uma terra imoral. Noemi não se contaminou nem com a idolatria, nem com a imoralidade da terra. Apesar de estar sofrendo, ter sido provada, ter sido humilhada, que saiu de casa com marido e filho e volta sem nada, deixa 3 corpos lá em Moabe, deixa 3 túmulos lá em Moabe, ela não se influenciou nem pela idolatria, nem pela imoralidade em Moabe. Então aqui a nossa lição vai falar que nós estamos no mundo para influenciarmos este mundo, transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. E aqui vai dizer ainda, no ponto 2, que essa jovem Ruth, ela tinha um bom testemunho. Quando eles voltam para casa, o ponto 2 vai dizer, já estamos no capítulo 2 de Ruth, e eu vou aproveitar e pedir para você, adolescente que vai estar estudando essa lição, abra sua Bíblia. Talvez você não conheça a história de Ruth, dessa heroína que nós estamos estudando hoje. Só tem 4 capítulos do livro de Ruth, é bem curtinho, só 4 capítulos. Dá para você ler em menos de meia hora. Então você lê a história de Ruth para você poder acompanhar melhor a esse vídeo aula e entender melhor a história dessa mulher que estamos estudando hoje. Então, Noemi e Ruth chegam em Belém, inicia aquela viagem. A distância era cerca de 80 quilômetros de Moabe a Belém. Então elas voltam para casa e chegam nas suas terras. Eram viúvas, as duas eram pobres, as duas estavam humilhadas, mas principalmente Noemi, que saiu de casa e voltou sem nada. As duas estavam humilhadas, provavelmente cansadas, com fome. A terra que pertencia a Elimeleque, que era o esposo de Noemi, já estava sendo ocupada por outro, que quando ele saiu da terra, por certo, ele penhorou a terra para poder viajar, para ter um dinheiro. E então ela não tinha alimento, não tinha casa, não tinha sustento, era pobre e era viúva. Então quando elas voltam para casa, elas têm que tomar uma decisão, principalmente de ter o pão para o sustento, o pão de cada dia para se alimentar. Salmos 84:11 diz que Deus não nega bem algum àqueles que andam em retidão. E quando elas voltam para casa, humilhadas, pobres, sem ter um teto, sem ter um alimento, sem ter um sustento, a Bíblia fala que Ruth se levanta pela manhã e fala para sua sogra: olha, eu vou respigar no campo. A sua sogra diz: vai, minha filha. E para a gente entender e resumir esse ponto 2, que é interessante, principalmente para nós adolescentes, e para o momento que estamos vendo no nosso mundo, as desigualdades,
tanta desigualdade social que a gente vê à nossa volta, a gente observa que Deus, quando ele deu a sua lei para os judeus, na lei que Deus deu aos judeus, a lei era perfeita, né? A lei de Deus é perfeita, ela tinha instrução para tudo. E na lei que Deus tinha dado aos judeus, tinha instruções sobre como cuidar e tratar do pobre e da viúva. Então, para a gente entender esse ponto 2 aqui, estava no tempo da colheita da cevada. Cevada eu pesquisei, que nem eu sabia muito bem exatamente o que era cevada. A cevada é um grão que parece bastante com trigo, né? Parece bastante com trigo. Dá aqueles ramos, e naqueles ramos da cevada tem aqueles grãozinhos presos no ramo, parece bastante com trigo. Então aquilo é colhido, né? É colhido aquele grão, e aquele ramo, quando é colhido, é levado para a eira, né? A gente vê o negócio de eira lá na história de Gideão. E aquele grão é levado para a eira, e na eira aquele grão é batido ou pisado por bois, e solta o grão daquele ramo. O ramo é jogado fora, né? A palha é dispersa, e o grão é ajuntado, e se faz a cevada, que é a base de um alimento. E também era a colheita da cevada e a colheita do milho, né? Então, qual era a lei que Deus tinha dado para proteger os pobres? Que aqueles que eram pobres, que não tinham nem para o sustento do seu alimento, quando você que tinha um campo, né? Vamos botar assim, o Nicolas, né? O Kaique tem um campo e ele planta milho. Então, quando chegou a época da colheita e você fosse colher o milho, você não poderia colher todo o milho de um pé de milho, não podia arrancar todas as espigas. Se o seu pé de milho lá tivesse 8, 9 espigas, você tinha que deixar uma ou duas para o pobre que morava na sua cidade ir lá e colher. Você também não podia, interessante que a lei de Deus é tão perfeita, que não era para você colher e ir lá entregar na casa do pobre, que é o que está acontecendo hoje, né? Não era para você colher e ir lá na casa do pobre, bater na porta dele e entregar. O pobre poderia ir no seu campo, colher a espiga para ele se alimentar que você deixou no pé. Você não poderia colher todas as espigas do pé, tinha que deixar alguma espiga lá para o pobre colher. E era isso que Ruth foi fazer. Ruth acordou cedo e fala para sua sogra: ó, eu vou respigar. Ou seja, os trabalhadores, você contratava as pessoas para colher. Se você, vamos botar um outro exemplo mais fácil para adolescente entender. Se você tinha uma plantação de laranja e chegou a época da colheita, você contratava 10, 15 pessoas para colher as laranjas do seu pé. Só que você não podia arrancar todas as laranjas do pé. Você tinha que deixar algumas laranjas no pé para os pobres que não tinham alimento, vinham ali colher aquela laranja e ter uma laranja para chupar. Se você tinha um pé de manga e fosse colher a manga, você arrancava as mangas bonitas para você vender no mercado, vender no hortifruti, mas você tinha que deixar algumas mangas lá para o pobre vir colher e ter um alimento para ele sustentar. Então isso aí que é o que a Ruth fala, que eu vou respigar atrás daquele que me permitir. Então o dono da fazenda, ele tinha por lei, que é a lei que Deus deu, lá em Levíticos capítulo 19, versículos 9 e 10, ele tinha que permitir que os pobres, depois que os trabalhadores dele colhesse o campo e deixasse alguma coisa para trás, o pobre podia entrar naquele campo e colher aquilo que ficou para trás para o pobre se sustentar. Então foi isso que Ruth foi fazer. Então Ruth chega, acorda cedo, né? Aí já é outra lição para nós jovens, né? Ruth acordou cedo, ela foi atrás do alimento. Só que ela não acordou meio-dia para ir procurar comida, não. Ela acordou cedo, a Bíblia fala que ela acordou cedo e foi para o campo respingar. E quando ela está naquele campo, colhendo as espigas que eram deixadas para trás, colhendo aquilo que ficou, a intervenção divina leva ela para um campo, mesmo sem ela conhecer, porque ela era estrangeira. Interessante que ela é estrangeira, mas a lei que Deus deixou para os filhos de Israel também tinha que acolher o estrangeiro necessitado. Então ela era estrangeira, então foi para aquele campo e começou a colher as espigas que ficavam para trás e começou a juntar aquilo. Interessante é que exatamente no dia que ela estava lá colhendo a espiga, e mais importante, ela estava colhendo não só para ela comer, mas levar para a sogra dela que tinha ficado em algum lugar, em algum abrigo lá, a sogra dela tinha ficado, e ela estava levando a comida para ela e para a sogra dela. E exatamente nesse dia,
que ela está lá colhendo a cevada, o trigo no campo, o milho, o dono do campo, um homem chamado Boaz, aparece na plantação nesse dia da colheita. E quando esse homem chamado Boaz aparece na plantação do dia da colheita e vê aquela jovem colhendo lá no campo, ele pergunta para os seus empregados, né, para aquele pessoal que estava colhendo: quem é aquela moça lá? Quem é aquela moça? Aí um dos empregados dele disse: olha, aquela moça lá é uma moabita e ela voltou com Noemi. Noemi, por certo, era conhecida na cidade, apesar de ter ficado 10 anos fora, ela era conhecida na cidade, principalmente depois que ela voltou, que ela volta sem marido, sem os filhos, aí mesmo que o assunto correu na cidade. Então ele fala: aquela moça lá é a moabita, ela é a nora de Noemi. Aí aquele dono do campo falou assim: deixa ela colher as espigas, pode deixar ela colher as espigas aí. E outra coisa, ela veio quando? Aí o rapaz lá, o colhedor que estava lá, né? Ela veio de manhã e tá aí até agora, só parou um pouquinho para descansar. Aí Boaz chega até Ruth e fala para ela o seguinte: olha aqui, minha filha, você não precisa ir procurar colher espiga em outro campo, não. Eu estou dando permissão para você colher as espigas aí no meu campo. E se você ficar com sede, você pode beber a água que os meus empregados têm no vaso. Ou seja, a providência de Deus estava chegando na vida de Ruth, né? Ela chegou ali estrangeira, viúva, pobre, humilhada, mas Deus, com a sua graça e providência, estava provendo um meio do sustento, não só de Ruth, mas também da sua sogra. Interessante é que Deus estava fazendo a parte dele. Só que para Deus agir e fazer a parte dele, Ruth acordou cedo e foi trabalhar e foi procurar o sustento. Então, Boaz, ele concede permissão a Ruth e vai além disso, né? Além de conceder permissão para que ela colhesse as espigas, né? Respigasse ali os que ficassem para trás no campo dele, ela poderia ainda beber da água que os empregados dele bebiam e descansar no local que era destinado aos empregados dele. E ele fala o seguinte no versículo 12: o Senhor retribua o que você fez, que foi acompanhar a sogra dela de volta para Belém, porque ela não tinha essa obrigação. E Boaz fala: o Senhor retribua o que você fez e te seja concedido um pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, em cujas asas viesse abrigar. E esse versículo é lindo. Eu estava meditando, eu estou até anotando e escrevendo um texto sobre esse livro de Ruth, e esse versículo é bonito. Olha: o Senhor te conceda pleno galardão sobre o Deus de Israel, cujas asas vieste abrigar. Ruth veio procurar abrigo sobre os braços de Deus. E Boaz viu isso. E ele falou que Deus te conceda pleno galardão sobre as asas daquele que vieste abrigar. Quando nós nos abrigamos nas asas do Onipotente, conforme diz o Salmo 91, nós achamos descanso. E a partir daquele momento ali, Ruth achou descanso, porque ela encontrou abrigo nas asas do Onipotente. Deus providenciou um meio de dar descanso para Ruth, sustento para Ruth, e não somente para ela, mas também para sua sogra. O interessante é que, além dela ter colhido o alimento ali, bebido a água, ainda o texto vai dizer que ela comeu, né, parte do trigo tostado, um pão, e comeu até se fartar, porque Boaz permitiu que ela também se alimentasse do alimento dos seus segadores, né, daquelas pessoas que faziam a colheita ali. E no final daquele dia, ela volta para a cidade onde a sogra dela estava, porque eles colhiam no campo, né? A plantação é no campo e a cidade devia ser um pouco afastada. Ela volta para a cidade e quando ela chega até a sua sogra Noemi, ela mostra o resultado do dia de trabalho. A Bíblia vai nos contar que ela colheu naquele dia de trabalho um efa de cevada. Um efa de cevada. Assim juntou Noemi, Ruth, né? Um efa
de cevada. É o que diz a Bíblia aqui no versículo 17, e ela foi apanhando naquele campo até a tarde. E depois que ela colheu, ela debulhou, ou seja, separou o grão da espiga, e foi quase um efa de cevada. Isso, para nós adolescentes entendermos, é cerca de 22 litros de grãos que ela colheu naquele dia. Era um alimento necessário, suficiente para ela se alimentar durante uma semana. A colheita de um dia, olha como é a provisão de Deus. A colheita de um dia era suficiente para ela se alimentar durante uma semana. Então Ruth volta para casa, mostra à sua sogra o resultado, né? E a sua sogra, né, lembra-se, né, que o Deus de Israel, o Deus que ela servia, apesar de estar tanto tempo longe de casa, estava cuidando delas. E assim, Noemi, ela instrui Ruth o que ela deveria fazer, porque aquele homem lá do campo que permitiu que Ruth colhesse era um parente de Noemi. E o ponto 3 que nós vamos estudar agora vai falar sobre o parente remidor. Talvez para nós hoje, brasileiros, né, adolescentes, jovens que estão assistindo, é um tanto estranho essa história, mas havia uma lei em Israel, e essa lei foi dada por Deus, sobre o parente remidor, né? Se você contraísse casamento com alguém e essa pessoa, o esposo, morresse, você ficasse viúva, o irmão do seu esposo, ele teria que casar com você para continuar a linhagem da sua família. E se o seu esposo não tivesse irmão, o parente mais chegado teria que casar com essa viúva para resgatar o nome da família e resgatar os bens da família. E Noemi, sendo israelita, sabia disso. Só que Ruth não sabia. Então Noemi instrui a Ruth, porque Boaz era um parente de Noemi. Então ele poderia usar esse direito da lei e resgatar as terras que pertenciam a Elimeleque, a Noemi, e também, por direito, ele poderia se casar com Ruth, resgatando o nome da família de Noemi, no caso, o esposo de Ruth que havia morrido. Então, no ponto 3, vai falar dessa história, né, do casamento de resgate. Então, Noemi, ela, a partir daquele momento que ela viu a providência de Deus, ela entendeu que Deus estava cuidando não só de Ruth, mas também dela. Então o que ela faz? Ela orienta Ruth, ela dá instrução a Ruth de como ela deveria proceder. Então Ruth continua colhendo as espigas, né, colhendo a cevada lá no campo de Boaz, mas desta vez, instruída por sua sogra, ela mostra a Boaz que ela gostaria de não somente ficar recebendo milho, recebendo espigas ou recebendo cevada. Ela gostaria de ser resgatada. E Boaz, conhecedor da lei, ele planeja o resgate de Ruth, né? Ele a ama, ele passa a gostar dessa jovem Ruth e ele planeja o resgate dela. E aqui o texto vai dizer, ponto da nossa lição, que foi um casamento dentro dos planos de Deus. E era costume, como eu expliquei, um parente mais próximo resgatar a viúva que havia perdido o marido. E quando isso aconteceu, Noemi instruiu Ruth como ele devia proceder. E se você ler lá no capítulo 3, tem instrução de Noemi para Ruth, que ela devia se deitar aos pés de Boaz, né, descobrir a capa, deitar aos pés de Boaz, e quando ele visse que era ela, Ruth deveria pedir que ele cobrisse com a capa. Era um sinal de que ele entendeu que ela queria ser resgatada, e ele lançando a capa sobre ela era um sinal de que ele iria a resgatar. Então é isso que acontece no caso do parente remidor. A jovem segue os planos de sua sogra, atende o chamado de sua sogra, e conforme o costume do povo, Boaz aceita executar o resgate. Só que tinha um problema, né? Existia um outro parente de Noemi que tinha o direito de resgatar as terras de Noemi e também casar com Ruth, que era mais próximo a Elimeleque do que Boaz. Então o direito era desse parente. Então Boaz falou com Ruth que
que ia providenciar isso, mas para que isso acontecesse pela lei, esse parente teria que recusar o direito de resgate. Então, Boaz marca um encontro com esse homem, e nesse encontro com esse homem, Boaz leva algumas testemunhas. A Bíblia fala lá no capítulo 4 que ele leva mais 10 homens com ele, se coloca à porta da cidade, e quando esse outro parente passa, que era o parente mais chegado de Noemi, ele chama aquele homem e chama 10 homens da cidade, que eram idosos, anciãos, para ser testemunha, e ele relata para esse parente de Noemi que ele deveria resgatar as terras de Noemi, que havia sido perdidas quando ela saiu de Belém, e quando ele resgatasse as terras, ele também deveria se casar com a nora de Noemi, que era a moabita chamada Ruth. Aquele homem gostaria de resgatar as terras, só que não gostaria de se casar com essa jovem. Então, como a lei dizia que tinha que fazer as duas coisas, ele recusa o direito de ser o resgatador. Então esse direito é passado para Boaz. E aqueles homens fazem um acordo, e Boaz toma o direito de resgatar as terras que pertenciam a Noemi. Então, versículo 5, capítulo 4, diz que no dia em que comprares a terra, comprarás também a mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido. Então, aquele remidor renunciou ao seu direito de remissão. E Boaz assume esse direito. E Boaz anuncia para todo o povo que a partir daquele dia ele tomaria Ruth por esposa e resgataria a herança de Elimeleque. E a Bíblia vai nos registrar que pouco tempo depois, versículo 13 do capítulo 4, Ruth e Boaz se casam. Eles se casam, contraem um casamento. Deus providenciou, tudo para Ruth e para Boaz e para Noemi. E Deus providencia tudo para Ruth, porque lá no capítulo 1 do livro, ela toma uma decisão que a conduz a Deus. E Deus, que sonda os nossos corações, adolescentes que estão assistindo, Deus conhece o que está no seu coração. Quando aquela moça toma aquela decisão de seguir para Belém, acompanhando a sua sogra, Deus já sabia o que estava no coração dela. E ela faz isso baseada unicamente na fé. Porque tem meninas que estão assistindo, As meninas do El Shaddai estão assistindo essa lição, estão assistindo essa aula. Que moça, depois de ficar viúva, ia acompanhar uma sogra pobre, sem expectativa nenhuma de vida? Normalmente toda moça ia voltar para a casa de seus pais, porque na casa dos seus pais ela teria, no mínimo, o lar e o sustento. Mas Ruth faz ao contrário. Ela toma a decisão de acompanhar a sua sogra. Em vez de voltar para a casa dos seus pais, ela toma a decisão de acompanhar a sua sogra. E apesar de sua sogra ter insistido para ela voltar, ela declara que o teu Deus será o meu Deus. E Deus viu isso. Deus viu a fé no coração dela e a sinceridade dela em seguir os caminhos do Senhor, em procurar um Deus verdadeiro para servir e para adorar. E Deus honrou a fé de Ruth. E Deus providenciou para Ruth um sustento, uma família e um futuro. Aqui no versículo 13 do capítulo 4 vai dizer que Boaz se casa com Ruth. E Ruth lhe torna mulher. Ruth se torna a mulher de Boaz. E pouco tempo depois, Ruth tem um filho, A história vai ficando mais bonita e mais interessante. Ruth tem um filho, e o filho de Ruth, é colocado o nome de Obed. Essa criança que Ruth tem com Boaz é colocado o primogênito, Deve ter tido mais, a Bíblia não relata, mas essa criança é colocado o nome de Obed. E Obed, é bom que você anote aí na sua revista, Você que está estudando. Obed, ele é o avô de Davi. Obed, se você traçar aí a árvore genealógica, Obed é o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Então, Ruth, ela se torna a bisavó de Davi, o rei de Israel, o maior
rei de Israel, Davi, a bisavó dele foi a moabita chamada Ruth. Tudo porque esta jovem, lá no início, toma a decisão de ir a Deus, de ir até Deus, de conhecer Deus. E a decisão que ela toma é baseada na fé. Não tinha expectativa nenhuma de que ela ia conseguir nem mesmo o pão para ela se sustentar lá em Belém, mas baseada na fé, ela seguiu junto com a sua sogra para Belém. E Deus, vendo a fé dessa jovem, Deus a honrou. Deus lhe deu um casamento, Deus lhe deu uma família, Deus lhe deu um futuro e Deus lhe deu um nome, né? Porque Ruth dá luz a Obed. Obed depois cresce, casa, dá luz a Jessé. Jessé tem um filho chamado Davi, Davi se torna rei de Israel. Então, a linhagem de Davi, o maior rei de Israel, vem de Ruth. E como Davi era da tribo de Judá, de Belém, da onde vem Jesus Cristo, Ruth também é incluída na linhagem de Cristo Jesus. Então, irmãos, essa lição de hoje é uma linda lição de uma jovem chamada Ruth, que nem israelita era, nem judia era, mas pela sua sábia decisão, Deus honrou a decisão que ela tomou. E Deus, além de dar a ela um futuro, uma casa, uma família, Deus engrandece o nome dela entre os israelitas. Tanto que nós estamos estudando aqui que Ruth se torna uma... Para nós concluirmos a nossa aula de hoje, das muitas lições que esse livro de Ruth nos traz, uma delas é a simbologia desses personagens, né? Boaz, ele simboliza Cristo, o homem de Belém que resgata para si uma noiva que não era judia, que não era israelita. Boaz é o símbolo de Cristo, que ele encontra-se com a igreja que não era judia, que não tinha direito às coisas de Israel, e se casa com ela e dá a ela um futuro, né? Uma expectativa, uma esperança de futuro. Então Boaz é o símbolo de Cristo. Ruth é o símbolo da igreja, que mesmo sendo estrangeira, sendo estranha, pela fé ela alcança a graça. E a lição ainda vai nos contar, conclusão, que Deus trouxe para si uma estrangeira. Mas antes de Deus fazer isso, Deus trouxe essa jovem até Belém e deu a ela um futuro, um nome, uma história. Mas antes de Deus fazer isso, esta jovem chamada Ruth decidiu ir atrás de Cristo. Então, você que está ouvindo esta manhã, Deus quer te agregar como povo, Deus quer te juntar como pertencente a Ele, Deus quer te dar uma família, um futuro, um lar. Às vezes você se sente pobre, viúvo, desgarrado, sem expectativa, sem esperança. Deus quer dar tudo isso para você, esperança, futuro, lar. Mas para isso acontecer, primeiro você precisa decidir seguir a Cristo. Foi o que essa jovem fez. Essa jovem decidiu seguir a Cristo. Então Cristo a abraçou e deu tudo o que ela precisava, garantiu o sustento dela, o futuro dela e uma linhagem até Jesus Cristo através desta jovem. Interessante que quando nós decidimos seguir a Cristo, mesmo sendo estrangeiros, mesmo não tendo direito, Deus nos abraça como filhos e nos dá todos os direitos que o filho tem. Então, quando nós decidimos seguir a Cristo, Deus nos abraça e nos tem como filho. Nos dá um lar, uma casa, um sustento e um futuro. Então, o meu apelo para você nesta manhã, nesta lição, que é tão linda, que pena que a gente tem que encerrar, né? Porque tem muitas lições nesse livro de Ruth. Mas o que eu trago para você nessa manhã, decida seguir a Cristo. Se decida por Cristo, porque Cristo tem um futuro para você. Ele quer abençoar a sua vida,
a sua casa, a sua família, o seu futuro. Mas para ele fazer isso, primeiro você precisa decidir segui-lo. Que Deus te abençoe, adolescentes El Shaddai, a todos que vão estar assistindo esse vídeo. Que isso venha servir de edificação para a sua vida. Até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém.